Aí esse irmão perguntou a ele: o que você acha que a corça naquele momento estava precisando? Porque eu sempre ouvi falar, eu gosto muito de uma canção do Asaf que diz: como a corça anseia pelas águas e tal. Eu sempre, por corça, eu fui buscar, vi que era um cervo e tudo, mas, poxa, de repente ela era criada num local muito difícil, muito árido, muito quente, e ela ansiava por água, eu imaginava isso. E ele perguntou: o que você acha? Ele: ela estava com sede como eu. E ele falou: não. Aí ele foi falou para ele assim: se eu te contar e você entender de forma diferente, ele iria aceitar. Ele: certamente sim. Então ele começou a contar, irmãos, a história da corça, e isso pode ser aplicado nas nossas vidas também. Então ele pôde contar ali que a corça, ela é um cervo. E Davi, naquela época, ele contou a história, não está assim biblicamente, mas está nos escritos dos judeus, dizendo que Davi, naquela época, houve um período em que ele quis preparar-lhe um guisado para o seu pai, e ele queria fazer algo diferente, porque o desejo do coração dele era impactar os irmãos, era trazer a atenção deles para ele, e ali ele não estava conseguindo aquilo, e ele falou: o que fazer? O pai dele era um fazendeiro. Certamente na fazenda ele tinha todas as especiarias, todo tipo de carne que ele pudesse imaginar. E Davi pensou: o que fazer? Ele pensou numa corça, porque diz ser uma carne tenra, uma carne muito saborosa e uma carne difícil de capturar. É capturar uma corça. É muito difícil. Talvez hoje não, porque os chineses inventaram a tal da pólvora. Mas naquela época era no canivete, era no punhal, né? Era no espeto. E a corça, irmãos, ele vem contando que a corça é um animal muito arisco. Primeiro, a qualquer movimento do inimigo ele percebe e ele dispara. Então precisava haver um cuidado muito grande para tentar capturar essa corça. Davi, então, ele contando essa história, que Davi pega e parte para buscar. De repente ele se depara com uma certa distância. Mas quem tem o costume de ver aqui aqueles programas de animais, né? Já deve ter visto alguma coisa, ou quem já conversou com algum tipo de caçador, já deve ter visto isso, ou até mesmo em filme, que tem certos animais que eles têm uma habilidade muito grande no olfato. Então eles sentem o seu cheiro de longe. Então o caçador precisa vir o oposto do vento para ele poder não ser notado. E a corça, ela tem uma habilidade muito grande, que é no olfato dela também. E ela percebia. E ela estava lá. E Davi viu aquilo. Ao invés de Davi correr para tentar capturar, não. Como um bom caçador que o era, ele se abaixa no mato e devagar, ele vai tentando se aproximar. Só que acontece um lance que deixa Davi meio preocupado. Quando ele olha para um outro lado, ele vê um concorrente dele. Um leão da montanha, que também estava à espreita da mesma corça que Davi queria abater. Como é que ele vai competir com o leão da montanha? E ele imaginou: o que for fazer? A corça, irmãos, ela tem a habilidade de correr 2 vezes mais que o leão. Só que o leão, por sua vez, ele tem força e ele tem resistência. Um leão na corrida, ele nunca vai capturar uma corça, muito menos Davi na corrida. Ele não consegue capturar. Então o que ele faz? Ele se programa, ele se prepara e ele vai lentamente tentando se aproximar da corça, o leão. E Davi atrás na espreita, imaginando assim: poxa, se o leão capturar a corça, ele vai comer, porque a corça é um animal bem grande. Ele vai comer um pedaço, certamente vai levar um pedaço para o bando e vai sobrar um pedaço para me fazer o guisado para o papai. Ele imaginou aquilo e continuaram acompanhando. Só que quando chegou a uma certa distância, que o leão estava para pegar a corça, ela percebeu e correu. E o leão partiu atrás dela. E a corça na frente, e o leão atrás, e Davi atrás do leão. Só que sabe o que acontece, irmãos? A corça, quando ela entra em corrida, ela começa a suar. Ela fugiu do leão de medo. E tem certos animais que têm a habilidade de reconhecer o medo. Ele usou até a questão de esses pequenos cachorros, tipo um chihuahua ou um pinche, né?
Pô, tampinha que se a gente der um pontapé, ele para lá na porta. Mas quem é que deixa o pé perto de um pinche? O bicho é virado no 600. É brabo demais. Quem chega perto dele? Mas por quê? Porque ele sabe, ele vê que você tem medo dele. Então ele se levanta nisso. Não sei se vocês já observaram, eu gosto muito de animais. Lá em casa eu só tenho 8 cachorros só. Gosto muito. Então, às vezes, certa vez eu saí com a Miriam, nós estávamos, acho que em Cabo Frio, não foi, filha? E vi uma senhora com um cachorrinho andando, cachorrinho brabo, eu tentei me aproximar para brincar, e a senhora, não, ele morde, não sei o quê. Não, senhora, aí brinquei com o cachorro, levei as costas da mão para ele, e o cachorro se aproximou, cheirou, abanou o rabinho, daqui a pouco já está o bichinho quase no meu colo, e ela ficou pasma com aquilo. Um animal tem essa habilidade de perceber essa questão. Assim também corce muito. Só que naquela dela fugir, começar a suar, ela exala um cheiro. E o leão não tem a velocidade que tem a corça, mas ele tem um nariz superior ao da corça. O homem caça pelas pegadas. Davi falou assim, pô, eu vou atrás da pegada do leão, porque ele não vai conseguir acompanhar o leão. E o leão foi no cheiro da corça. No cheiro, irmão, a corça podia fazer o que ela quisesse, ela poderia estar horas e mais horas à frente do leão, mas certamente ela seria alcançada. Aí entra a questão, por que ela ansiava por essas águas? Davi diz, ele vem contando a história que Davi vai perseguindo e tal, pá, de repente eles se deparam no ribeiro. E naquele ribeiro, quando ele para, ele está distante do leão, para o leão não perceber, e ele olha e o leão está cheirando, buscando o cheiro da corça. E a corça desapareceu. Mas como a corça desapareceu? O leão é um exímio rastreador, tem um nariz muito bom para buscar o cheiro. E como a corça sumiu? Até que ele desistiu e foi embora. Davi já tinha corrido para caramba atrás do leão que corria atrás da corça, falou, pô, vou ali no ribeiro tomar uma água, me refrescar. Aí diz que ele se aproximou do ribeiro, Davi está ali tomando uma água, se refrescando, quando ele olha para o lado, ele vê a moita se mexer. Quando ele olha aquela moita se mexendo, aí sai a corça debaixo das águas, por trás da moita, toda se sacudindo, jogando aquela água com couro brilhante, porque quando outro detalhe que tem na corça, irmãos, quando ela tem muita sede mesmo, o couro dela racha e ela também começa a exalar esse cheiro onde um animal vem atrás dela. Então ela se torna uma presa fácil. Mas quando ela mergulha naquelas águas, e detalhe, não é qualquer água que a corça vai, ela vai lá na fonte, no ribeiro das águas, e ela mergulhou ali, e aquele suor todo foi levado, e o cheiro desapareceu, e o leão foi embora, e Davi parou, olhou e pediu para que Deus aplicasse isso na sua vida. Amém? Eu queria dar título a essa minha mensagem, o nível do rio de Deus. Eu fui escrevendo e colocando, ouvindo, e Deus foi colocando no meu coração, eu coloquei lá. A corça ou cervo é um animal, sente muita sede. Só se sacia em uma nascente. Quando não bebe água, o seu corpo fica seco com dores e a pele racha e exala um odor que chama a atenção dos seus predadores. Isso é o que acontece com uma corça em meio ao deserto. Quem lembra que já passou por isso, onde o profeta Abacuque diz assim, faz os meus pés como o da corça. O profeta vê assim, Davi também vê. E o que acontece? A corça, como eu falei, ela tem a habilidade de correr 2 vezes mais que o seu predador. E quando isso acontece, é onde ela vem e exala o seu cheiro. Ela tem, irmãos, agilidade, destreza e velocidade. Quanto o inimigo tem força e resistência. O leão não corre como ela, mas ele tem força e ele tem resistência. Então a gente tem aqui
o leão, que eu posso colocar ele como o inimigo, certo? Vamos colocar o leão como inimigo. A corça, quem acha que seria a corça? Quem poderia ser a corça? Nós. Nós somos a corça. E a água? Quem seria essa água? O Espírito de Deus. No rio de Deus, o inimigo não te alcança. Você pode dizer isso para o teu irmão ao teu lado? No rio de Deus, meu irmão, o inimigo jamais te alcança. Que prazer é isso. Saber que quando eu estou no rio de Deus, o inimigo não me alcança. Mas em que momento eu estou no rio de Deus? Em que momento isso pode acontecer? Em Ezequiel 47, nos mostra 4 níveis que são apresentados ali. O primeiro nível, 1/4. Não sei se os irmãos estão lembrados dessa passagem, que ele manda o profeta entrar no rio com um medidor, e ele sai medindo, ele vai caminhando, parece que mil côvado, né? Ele sai caminhando e vai registrando aquilo ali. Então a água chega até a canela. A água chegando até a canela, imagine o cervo. Se ele entra dentro do rio e cobre suas pernas, será que o leão o encontraria? Certamente que sim. Porque ele estaria ainda exalando ainda aquele cheiro e se tornando uma caça para o leão. Depois ele manda ele entrar um pouco mais nesse rio. Então, 2/4. Nesse primeiro grupo, quero voltar aqui. Nesse primeiro grupo, irmãos, são pessoas que vêm para a igreja, aceita Cristo e nada mais. Levantei a mão, aceitei Jesus, sentei no meu banco. Esse é o primeiro grupo. Só que a gente precisa desenvolver a nossa vida. Filipenses 2,12 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A gente precisa crescer. Precisamos crescer. A gente vê aquele neném ali, ó, lindo, o Marcos Paulo está babando o tempo inteiro. Ele ri à toa. Quando fala, ele ri à toa. Daqui 3, 4, 5 anos, ele permanece desse jeito. Vocês acham que ele vai rir? Ele vai começar a estar atento. Continuou do mesmo jeito. Daqui 6, está do mesmo jeito. Ele já começa a perder cabelo, vai ficar careca assim igual eu. Porque alguma coisa está errado, não cresceu, não desenvolveu. Assim somos nós na casa do Senhor. Você precisa vir, aprender, aplicar na sua vida e desenvolver isso. Tudo que você tem aprendido, você precisa desenvolver, porque senão, com o passar do tempo, você vai se tornar doente. A água, no primeiro impulso, cobriu até a canela. No segundo, ela vai até o joelho. O leão pegaria? Sim. Ainda tem muita parte para o lado de fora. Essa segunda parte são aqueles que estão em conformidade com os cultos. Esses são os irmãos que estão em conformidade com os cultos. Ele vem a todos os cultos e ele somente se molha e nada mais. Ui, foi bom o culto hoje, palavra maravilhosa. Aí quando chega em casa, você pergunta assim: onde o irmão leu? Não sabe nem qual foi o livro. Qual foi a palavra? Ih, foi muito boa. Falou de quê? Ó, palavra maravilhosa. Mas ele disse o quê? Não sabe, porque não ficou arraigada no coração. A gente precisa começando a desenvolver isso. Ela precisa estar arraigada no coração e desenvolver. Então são pessoas que vêm, mas não guardam. Nós precisamos guardar. Nós precisamos ser crentes bereano. O pastor está aqui em cima falando, está lendo a palavra. Quando chegar em casa, vai lá conferir. Deixa eu ver se está de acordo com o que ele está falando.
Aí você está começando a desenvolver. Você está crescendo para poder um dia você chegar à estatura que o Deus quer que você chegue. Mas tudo isso que a gente vai vivendo, são níveis que você vai alcançando. E a gente precisa crescer e alcançar esses níveis para não ser pego pelo inimigo, que é o leão, lembra? Ele está ao nosso derredor, a palavra diz, rugindo, querendo o quê? Nos tragar. Desde os primórdios, desde o início, a finalidade do inimigo é destruir o quê? Família. Você pensa que o inimigo está preocupado com as pessoas lá de fora? Não, está nem aí, porque já é dele. Ele está preocupado com você que ora, com você que canta, com você que prega, com você que dá testemunho, com você que fala alguma coisa. A você ele está ao teu derredor doidinho para poder te alcançar. E a gente precisa continuar em crescimento. A terceira fase, irmãos, são aqueles crentes que muitas das vezes conhece, mas ele tem medo de se aprofundar porque ele acha que alguma coisa não vai dar certo. Então ele não vai avante, ele recua, ele tem medo. Ele se acovarda diante daquela situação. Esse é até o terceiro nível de pessoas. Então ele fica ali estagnado e não continua crescendo para poder alcançar o nível que Deus quer que você alcance na sua vida. O quarto nível, irmãos, é onde você é totalmente submerso. E quando você é submerso, o que aconteceu com a corça? O cheiro que estava nela que atraiu o leão desapareceu. Isso é o que acontece conosco quando nós estamos completamente nas mãos do Senhor. Quando você está por interesse, debaixo das potentes mãos dele, fazendo aquilo que ele quer da sua vida. Você está alcançando a estatura de varão perfeito, sendo colocada a sua vida, ela está de acordo com aquilo que Deus tem preparado para você. Você é totalmente dependente de Deus, tendo por prática o conhecimento e a comunhão com Deus. Essa é a condição. Qual é a condição que Deus te dá? Se você está num rio e você está totalmente submerso, o que resta você a fazer? Quem chuta a dizer alguma coisa? O rio te cobriu, tu está ali morrendo afogado ali. Tu vai fazer o quê? Nadar. Só isso. Conhecimento que você adquiriu, você vai nadar porque você precisa chegar do outro lado, como Ezequiel vem dizendo, porque lá tem as bênçãos ao qual Deus tem separado para você. Mas você precisa passar por essas etapas. Você precisa passar por esses níveis de água para que você não seja alcançado como a corça era alcançada, se ela não tivesse se submergido a um rio. E o interessante, irmãos, é que ela não buscava qualquer água, tinha uma água específica. Quantas pessoas têm buscado águas turvas por aí? Quantas pessoas têm se alimentado com alimentos que não condiz com a palavra? Eu não vou dizer nem que é da sua igreja, mas com a palavra de Deus. E muitas das vezes se alegra com aquilo ali, porque aquilo ali traz um afago ao seu coração, massageia o seu ego. É aquilo que você acha, ele fala aquela igreja acha daquele, é isso aí, eu concordo, eu penso assim. Você não tem que pensar, você tem que obedecer. Ah, eu acho assim. Você não tem que achar, você tem que aprender. Não, eu quero dessa forma. Você não tem que querer, você tem que receber do Senhor. E quando você começa a se submeter a um rio em que vai cobrindo você lentamente até te tornar um varão perfeito, e você esteja totalmente debaixo das potentes mãos de Deus, você vai ver Deus trabalhar na sua vida, e o inimigo vai estar ao seu derredor, mas não vai te alcançar. Qual é o cheiro que eu exalo? Lá em casa, de repente, eu fiz alguma coisa errada no meu trabalho, na rua, vocês viram? Vamos fazer? Alguém viu? A gente sabe onde está o nosso calcanhar de Aquiles. Aquilo ali é a enzima que você exala e o inimigo está de olho. Ele está, ó. Aí, você fez aquilo, né? Deixa comigo.
Ah, eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã, e aquela igreja, e aquela... Irmão, nós fomos chamados para amar uns aos outros, ter uma vida com crescimento em graça na presença do Senhor, ter uma vida transformada na presença do Senhor, estar fazendo aquilo que agrada o coração de Deus e sermos, como Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que nós estamos? Será que eu estou numa condição de poder dizer isso? Eu sei que o perfeito foi Cristo, mas dentro de você, se o Senhor olhar para dentro de você agora, como é que está a sua vida? Você que está nos ouvindo, se Deus olhar para dentro de você agora, como é que está a sua vida? A que nível você está? O inimigo está conseguindo sentir a enzima do pecado que você tem exalado para tentar te destruir? Ou você tem conseguido se desvencilhar de tudo isso? Ou você tem conseguido mergulhar no rio de Deus e se submeter à vontade e ao querer dele? Quando a gente consegue isso, gente, a gente alcança, a gente salta muralhas. Não existe nada que se levante, porque se o Senhor está na nossa frente, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Então, irmãos, estejamos atentos a tudo isso. Vamos colocar os nossos corações na presença de Deus. Vamos deixar com que nós venhamos crescer na presença do Senhor. Às vezes temos o hábito de dizer, nós temos 10 anos, 20 anos, 30 anos de igreja, aí recebe uma oportunidade para alguma coisa, corre. Não, irmão, faz isso não, cresça. Vá lá e faça segundo as suas forças, dê o melhor, mas cresça. O Senhor está precisando de pessoas para que saia pelos campos para colher, porque a vida está próxima. O campo está branco. E o que nós temos feito? Você tem falado? Você tem dado testemunho? As pessoas têm olhado para você e visto diferença na sua vida? Ou você tem exalado um cheirinho bom para o inimigo estar sempre ao teu derredor? Às vezes muitas coisas não acontecem nas nossas vidas por causa das nossas próprias falhas. O inimigo está sempre ao nosso derredor. Qual enzima você tem exalado? O cheiro de Deus? Se for o cheiro dele, o inimigo não se aproxima. Mas se você exala o seu cheiro, certamente você está em perigo. Você precisa olhar para Cristo, olhar para o autor e consumador da sua fé e buscar dele uma vida transformada, uma vida pautada dentro da palavra dele, para que você possa alcançar um dia salvação eterna. Então, por isso que Davi, ele dizia isso. Por isso que Davi queria ser como a corça. Ele ansiava, porque ele queria ser diferente. Sejamos dessa forma, irmãos. Tenhamos uma vida pautada na palavra de Deus. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.